Olá, amigos dos Amigos da Sabedoria. Vamos iniciar o nosso programa Café com Ideias, hoje com a presença do professor Jefferson Dantas. Aguarde um minutinho que já iniciamos para falarmos sobre escola reflexiva, professor reflexivo, com e pelo ensino de filosofia. Escola reflexiva com filosofia através de professores reflexivos. Hoje conosco o professor Jefferson Dantas, nosso amigo, companheiro de muitas lutas. E ao iniciar esse nosso programa Café com Ideias, um espaço de diálogo, gostaria de ler para nós e para os telespectadores um pequeno texto do livro Canja de Galinha para a Alma, da editora de Ouro. Você é uma maravilha. Cada segundo que vivemos é um momento novo e único do universo, um momento que nunca mais existirá. E o que é que ensinamos aos nossos filhos? Ensinamos a eles que 2 mais 2 são 4 e que Paris é a capital da França. Quando ensinaremos a eles o que eles são, deveríamos dizer a cada um deles: sabe o que você é? Você é uma maravilha. Você é único. Em todos os anos que se passaram, nunca houve outra criança como você. Suas pernas, seus braços, seus dedos, a maneira como você se move. Você pode se tornar um Shakespeare, um Michelangelo, um Beethoven, um Aristóteles, um Sócrates. Você tem capacidade para qualquer coisa. Sim, você é uma maravilha. E quando crescer, como então poderá fazer mal a uma outra pessoa que, como você, é uma maravilha? Você deve trabalhar, todos devemos, para tornar o mundo digno de suas crianças. Professor Jefferson, ao iniciarmos essa nossa conversa com esse texto, é muito importante que os telespectadores saibam quem é Jefferson Dantas. Certo. Então, primeiramente, obrigado, Silvio, pelo convite, de uma proposta tão importante, tão interessante, que é lidar com a filosofia, e não apenas com a filosofia, mas com o conhecimento, em crianças, jovens e, por que não, professores, adultos, Academicamente, eu sou formado em História, pela Universidade Federal de Santa Catarina, com pós-graduação também na Universidade Federal de Santa Catarina, na área da educação. Mas eu costumo dizer que eu sou um professor, acima de tudo. Então, acho que, dentro desse aspecto, me considero um professor acima de qualquer título. Que legal, mas o professor Jefferson tem uma obra muito importante. Além de outros livros, além de ser músico, o professor Jefferson, junto com outros autores na área de História, é autor desta coleção Dialogando com a História, livros que foram lançados pela editora Zofos de 6º ao 9º ano, numa perspectiva de uma história reflexiva, de uma história crítica, onde os conteúdos que os alunos de 6º ao 9º ano devem saber pelo currículo da escola, uma história reflexiva. Então, também é autor desses livros, e a gente não pode deixar de dizer da importância desses livros para as escolas, que nós queremos que sejam escolas reflexivas, que nós queremos que sejam professores reflexivos. Mas aí, professor Jefferson, como foi a sua formação acadêmica? O que inspirou e inspira ser educador no século XXI? Essa questão é uma questão que eu considero fundamental, Silvio, porque quando você apresenta para nós aqui essa coleção temática da história reflexiva e também a proposta do próprio sistema de ensino reflexivo, a editora Sofos, o Centro de Filosofia para o Pensar, entender a história contemporânea
como uma história em que os protagonistas precisam ser também os que mais precisam compreender a sua própria história, né? Eu, coincidentemente, com o falecimento agora do jornalista uruguaio Eduardo Galeano, ele me influenciou muito com a obra As Veias Abertas da América Latina. Me influenciou no sentido de escolher a minha profissão, né? Eu queria ser jornalista, mas acabei indo para o campo da história. Não me arrependo nem um pouco, porque a história me ensinou e continua me ensinando a compreender os desafios não só do conhecimento histórico, das narrativas, diferentes narrativas historiográficas, mas também como isso se traduz dentro de uma escola, de uma educação básica para crianças e jovens. Como é que a gente sistematiza isso para a criança e para o jovem? Então, esta coleção, por exemplo, ela tem exatamente este compromisso, né, de mostrar não é apenas a história dos vencedores, mas a história dos vencidos. Legal. E o que inspirou, além de Eduardo Galeano, em termos de ser educador no século XXI? O que é ser educador no século XXI? Principalmente o desafio, Silvio, de incluir aquele que estava excluído da escola, ou aquele que não permanece na escola. A gente não pode esquecer que vivemos uma sociedade extremamente desigual, né, do ponto de vista mesmo do modelo que existe, o modelo capitalista. Então, as desigualdades escolares, elas criam desigualdades, desigualdades sociais, elas reproduzem desigualdades escolares. Então, como é que nós conseguimos equalizar, né, essas desigualdades no âmbito da escola? Então, quando você se depara com o trabalho de um professor reflexivo, um professor que pensa a escola, ou que pensa a educação, ou que pensa a sua área, a epistemologia, ele tem que realmente pensar nessa dimensão. Quem é a criança e o jovem que está chegando na minha escola? Qual a realidade escolar que eu tenho que enfrentar? E nesse sentido, a gente precisa realmente fazer com que essas crianças e jovens, que são as que mais abandonam, ou são crianças das classes, né, das camadas mais empobrecidas da sociedade brasileira, elas permaneçam na escola e com qualidade de formação. Eu acho que esse é um dos maiores desafios, além do conhecimento, evidentemente. E só para fechar a minha reflexão, Silvio, eu entendo também que existe uma certa ideia, não uma ideia, mas dentro desse dualismo educacional que nós temos no nosso país, e aqui em Santa Catarina não é diferente, a gente tem que começar a combater uma escola pobre para crianças pobres, uma escola pobre para jovens pobres. Queremos uma escola única, com qualidade, com conhecimento e com proposição didática. Sem dúvida. E é interessante, na sua fala, do professor, na sua disciplina, levar o aluno a pensar a disciplina. Eu costumo dizer para os educadores ou em trabalhos com os pais nas escolas, de que uma educação no século XXI necessariamente precisa que o aluno aprenda o conteúdo, porque ele tem que dominar esse conteúdo. Então é uma escola, sim, que precisa instrumentalizar condições para que o aluno aprenda aquilo que ele tem que saber, porque é da disciplina, porque é da estrutura curricular, mas, sobretudo, que ele aprenda a pensar matematicamente. Então ele vai aprender, sim, as operações matemáticas, ou vai aprender as equações matemáticas, mas ele vai aprender a pensar matematicamente. Quando ele aprender história, que é o caso da coleção Dialogando com a História, que ele aprenda a pensar historicamente. E aí é interessante a visão de quem oprimiu e fez a história e de quem foi oprimido e participou dessa história. Para que o aluno possa pensar historicamente e não simplesmente reproduzir um conteúdo como se esse conteúdo fosse a única verdade. E que ele aprenda português, mas não somente a gramática, não somente a organização da língua, mas ele aprenda a pensar dentro dessa língua. E aí no inglês ou qualquer outra língua, aprenda a pensar nesta língua. Nesse aspecto, eu considero a escola reflexiva, a escola que leva o aluno a aprender a pensar sobre e nas situações do dia a dia. Mas eu queria ainda que, puxando essa minha colocação daquilo que o senhor colocava antes, uma escola reflexiva, e os pais muitas vezes, ou próprios educadores, querem saber quais são as características de uma escola reflexiva. Então, na minha compreensão, professor Silvio, o que é uma escola reflexiva? Uma escola que não pode mais trabalhar de forma isolada, né? Então,
Quando pensamos em uma escola reflexiva, pensamos com todos os sujeitos da escola, que envolve os professores, a coordenação pedagógica, os estudantes, as famílias, né? O que mais nós escutamos, o que mais nós ouvimos, né, diante das queixas, talvez assim dos professores, né, é de que as famílias estão muito ausentes da escola. E a gente poderia fazer a seguinte pergunta: qual a estratégia que a escola está utilizando para aproximar as famílias desse ambiente que muitas vezes é hostil para as famílias, né? Então, quando nós pensamos uma escola e de maneira reflexiva, de maneira que entendamos como é que o que significa o conhecimento para jovens e crianças em processo de escolarização básica, é fazendo que as famílias também se apropriem daquilo que a escola está discutindo. Não apenas em reuniões pedagógicas estanques, não apenas na hora de entregar um boletim, uma avaliação, mas que os pais participem efetivamente de um projeto de escola, um projeto político-pedagógico consistente, com reflexão, com conhecimento. E, professor Silvio, na sua explanação, o que me chamou a atenção também é este esvaziamento dos conteúdos escolares, né? Isso me preocupa bastante, porque me parece que hoje em dia a criança e o jovem não precisam saber muita coisa, além dos rudimentos da leitura e da escrita, né? A nossa compreensão é de que cada vez mais a criança e o jovem tenha mais acesso ao conhecimento, aos conteúdos escolarizados, sistematizados, né, pela sociedade, né, pela humanidade, e que a gente consiga realmente vislumbrar as diferentes perspectivas, seja no campo da história, da geografia, da própria filosofia e assim por diante, das ciências, né? Então, uma escola reflexiva é uma escola que pensa melhor, que discute melhor a sociedade que a gente vive, que não cai nas armadilhas de uma ideologia que está aí, da ideologia midiática principalmente, né? Então, me parece que se a gente consegue fazer com que todos os sujeitos da escola dialoguem de forma efetiva, a gente vai ter uma escola melhor. Que ótimo. Características importantes, sim. E gostaria de colocar um gancho para o próximo bloco, nós vamos ter um rápido intervalo. Nós falamos então das características de uma escola reflexiva. Seria importante a gente agora pensar como ser um educador reflexivo. Numa escola que a gente quer que haja participação de todos e que todos sejam protagonistas do saber, como fazer para que eu, educador, eu, pai que participo da escola e que não vou só receber o boletim, como fazer para que o educador, professor de sala de aula, o pai, o responsável pela recepção na escola, pela segurança, o professor da disciplina X, Y, como ser um educador reflexivo nesse século XXI que nós precisamos. Então, um rápido intervalo e retornamos em seguida. Retornamos ao nosso Café com Ideias, um momento de diálogo, e encerramos com aquele gancho de como ser um educador reflexivo. Antes do professor Jefferson colocar as suas reflexões, as suas ideias, partilhar conosco nesse diálogo, gostaria de lembrar aos telespectadores que lá no site da Editora Zófos, que está aí ao pé do seu vídeo, nós temos uma enquete falando sobre isto, como a minha escola é ou pode ser reflexiva nesse século XXI. Participe dessa enquete para o sorteio do livro Filosofia Viva, depois nós vamos falar sobre ele. Mas, professor Jefferson, como ser um educador reflexivo? Eu acho que o maior desafio que nós temos hoje, professor Silvio, é o que é ser um educador reflexivo diante de tantas demandas que se apresentam não só para a educação, né, para a escola, mas para todos os sujeitos que pensam, né? Mas se a gente pensar no nível da educação ou da escola, o professor reflexivo é aquele que não se contenta simplesmente com a sua discussão da sua área de conhecimento, né?
Me parece ainda que a gente não conseguiu implodir as fronteiras disciplinares, e aí quando eu digo isso, não no sentido de minimizar ou desqualificar cada área individual do conhecimento, cada epistemologia, mas como é que há esse diálogo na escola, né? Como é que os professores conseguem criar, junto com os pais, com os estudantes, com a coordenação pedagógica, estratégias de discussão do conhecimento. Então, quando você tem esta compreensão de que eu não posso mais falar sozinho sobre história, eu tenho que conversar com meu amigo da geografia, da matemática, das ciências como um todo, da educação física, da arte, né? A gente começa a se ver na totalidade, não mais na fragmentação. Me parece que hoje ser um educador reflexivo, uma educadora reflexiva, pressupõe que não ocorra mais a fragmentação do conhecimento, né? Os materiais pedagógicos que a editora Sophos tem elaborado e desenvolvido, eles têm esse compromisso com a totalidade, no meu entendimento, não com a fragmentação. Por isso, a importância das diferentes abordagens, dos links, né, que existem nesses materiais, com outras referências de estudo. Então, um professor reflexivo é esse. E refletir não só sobre a sua área, mas refletir sobre a sociedade que a gente vive. Uma sociedade que nós sabemos, muito marcada hoje pela intolerância, pela violência exacerbada, pelo discurso do ódio. Infelizmente, nós vimos isso nos últimos meses, né? Então, como é que a escola se depara com essa realidade que está aí na sociedade como um todo? E aí também, professor Jefferson, a escola reflexiva, com professores reflexivos, é a escola que está aberta para o diálogo, né? Nós defendemos, enquanto centro de filosofia, enquanto um programa filosófico-pedagógico, e entra na sua fala também, essa participação do professor como protagonista, do aluno como protagonista, do seu saber, na discussão com o todo e não somente na minha área. E isto tem que ser feito numa sala de aula diferente, numa escola diferente. Então, uma escola reflexiva necessariamente é uma escola em que a gente precisa criar comunidade de aprendizagem investigativa, que é o que nós defendemos a unhas e dentes. Quer dizer, é uma comunidade porque as pessoas têm algo em comum. Eu, como educador, estou ensinando aquilo que eu sei, passando para as gerações que estão aí, as futuras, o meu saber. E o meu saber não é eterno, né? Ele também não é infalível. E por isso eu estou aprendendo nessa comunidade que tem em comum e investigando. E aí o professor de filosofia, o professor de história, o professor de matemática, que entra com esta ideia, com essa postura, ele está diante do saber como alguém que se posiciona, que está aberto ao outro, ao diálogo com o outro, e fazendo com que se amplie o saber. E aí vem uma outra questão que eu acho que a gente poderia colocar como gancho, né, para pensarmos um pouco, e também os telespectadores começarem a pensar um pouco mais sobre isso. Nós estamos numa época em que muita gente começa a dizer que basta você oferecer os meios que estão aí disponíveis para que os alunos aprendam. Então, vamos para o livro digital, vamos para a lousa digital, vamos para a pesquisa nos meios midiáticos que estão aí e que está resolvido o problema. Será que esse é o caminho ou a gente precisa utilizar isto como meio e fazer com que a sala de aula seja o espaço público de discussão? Então, várias questões aqui foram apresentadas, né, para a gente poder problematizar. O primeiro aspecto, professor Silvio, né, que o senhor coloca, é em relação mesmo ao significado do que é a escola, né? Os gregos diziam que era o lugar do ócio, né, da gente pensar a vida, né, a amizade cívica, né? Enfim, que a escola realmente fosse esse espaço do aprender, mas sem esse aprendizado rudimentar, que prepara de forma precária os jovens para o mercado de trabalho. Não é essa escola, né? Essa escola que a gente combate de forma efetiva, né? E de forma veemente. Quando se fala de uma comunidade de aprendizagem significativa, eu entendo que a escola tem como princípio pedagógico a pesquisa, né? Então, se nós não tivermos no horizonte que a escola tem como princípio pedagógico a pesquisa,
ela não serve para muita coisa, desculpe, né, dizer isso, né, de forma tão enfática. Ela precisa realmente fazer com que todos os sujeitos que pertencem a ela se debrucem para a pesquisa, mas uma pesquisa que leve a outras formas de conhecer o mundo, da sociedade, e que a criança e o jovem, com seus saberes prévios, também tenham voz dentro dessa escola, né? E aí daí a importância de que as instâncias deliberativas da escola, seja a APP, seja o Grêmio Estudantil, sejam os conselhos escolares, realmente dialoguem para que se torne uma comunidade investigativa de fato, não apenas burocrática, administrativa, estanque. Bom, aí nisso tudo vem como as tecnologias de informação e comunicação hoje aparecem na escola. Eu vejo que a tecnologia ela é fundamental no sentido de auxiliar ao acesso à informação. Mas o professor, a professora são imprescindíveis no processo de como essa informação se torna conhecimento, ou como ela se traduz em conhecimento. A gente não pode cair na armadilha de achar que as tecnologias de informação e comunicação serão um fim. Senão a gente cai numa espécie de neotecnicismo, né, que nós combatemos na época da ditadura militar no Brasil, com o tecnicismo pedagógico, em que o professor apenas é um operacionalizador de algo que já está pronto. Não é isso. Nós queremos que os materiais realmente todos tenham acesso, que as leituras atentas dessa realidade da vida em sociedade também esteja muito presente na escola. Que bom. E é isso que a gente também defende, né? Que professores reflexivos são professores que pensam muito além da sua disciplina. Professores que percebem que o seu fazer pedagógico, o seu fazer político na sala de aula é muito mais do que simplesmente transmitir conteúdos. E essa é uma das preocupações minha como filósofo, o que nós temos que ensinar para os nossos alunos? Que conteúdos nós temos que trabalhar? E eu sempre questiono os professores de filosofia dizendo, que filosofia ensinar nesse século XXI? Nós vamos ensinar a história ou nós temos que ensinar eles a saberem da história filosófica e, a partir daí, serem os filósofos do século XXI. A mesma coisa nas outras disciplinas, quer dizer, eu preciso que eles saibam o que grandes matemáticos pensaram sobre a disciplina e o que eu vou fazer com esse conhecimento hoje, conhecimento matemático. Por isso eu tenho que aprender a pensar matematicamente sobre as coisas. E aí o papel do professor, do educador, né, pai, mãe que está em casa, é muito mais do que simplesmente mandar o seu filho para uma sala de aula no momento em que vai ter lá um professor que preparou, que está se esforçando para dar um conteúdo. Quer dizer, ele está indo para um espaço onde ele sabe que ele vai sim mostrar que tem conhecimentos, esse aluno, e isso desde a educação infantil até o ensino médio, até a universidade. Tenho conhecimentos e vou discutir esses conhecimentos. E vou confrontar com outros que elaboraram, sintetizaram, produziram um saber. E aí, nessa discussão, eu vou ter o meu pensamento sobre, mas não um pensamento também individual, né? Porque senão a gente pode cair no outro erro que o telespectador pode pensar. Bom, então cada um aprende o que quer, cada um sabe as coisas, cada um faz. Não, por isso que nós temos uma comunidade. Pessoas que têm algo em comum e que tem que ter uma ação. Senão a gente passa, uma expressão que eu uso, o deleite, né? Deleite intelectual. Quer dizer, há uma satisfação no aprender, no saber, mas o que eu vou fazer com esse saber? Qual é o meu retorno social, né, que eu preciso dar para a sociedade que está aí? Que transformação eu quero? E aí, antes de irmos para o nosso último bloco, eu queria colocar aqui, eu tenho colocado também para outros educadores e formadores de opiniões que estão aqui dialogando conosco nesse espaço, e queria colocar para o senhor, o professor Jefferson, que nós estamos sendo protagonistas de uma revolução silenciosa nas escolas. Quando a gente começa a dar oportunidade para que crianças pequenas filosofem, dar oportunidade para que crianças, adolescentes, possam ter uma história, uma geografia, uma língua portuguesa, uma matemática reflexiva.
Então, ter uma escola reflexiva é ter uma escola que tem os meios que levam para a reflexão. E aí nós colocamos alguns meios, o senhor colocou muito bem, participação de todo mundo, discussões, envolvimentos, elaboração do projeto político-pedagógico da escola. Tudo isso faz parte de uma escola reflexiva. Esse comprometimento do professor, do educador do século XXI, não com somente o seu saber, mas o saber de um todo, da formação de um ser integral. Então, antes de irmos para o nosso último bloco, e falando nessa filosofia, nesse querer reflexivo, eu queria, professor Jefferson, e nós estamos fazendo isso em todos os programas, passar às suas mãos o livro Filosofia Viva. E aqui está a história de um trabalho de 25 anos, de uma busca constante para que as escolas públicas, escolas particulares, confissionais, não confissionais, possam ter um caminho para que esse ensino reflexivo seja vivo, e a filosofia colabora com isso, principalmente uma filosofia do século XXI. E aqui está a história dessa nossa caminhada em todo o país. No capítulo 1 nós falamos sobre os eventos nesses 25 anos, congressos, seminários, lançamento do jornal Corujinha, da revista Filos, de obras desta coleção, dialogando com a história. No capítulo 2, o que aconteceu em cada região do país. No Sul, como é que aconteceu, quais as escolas envolvidas. E é importante o telespectador também saber, mas nós temos escolas que estão conosco há 25 anos, 24 anos, 16 anos, 15 anos, fazendo um trabalho sistemático. E isso é uma revolução silenciosa. E que está já dando resultados, dando os frutos com pessoas que estão envolvidas em suas áreas profissionais, e pensando, e refletindo, e agindo de maneira diferente. O capítulo 3, professor Jefferson, fala sobre a questão das consolidações. Então, alguns eventos, algumas ações, algumas frentes que consolidaram esse trabalho, mostraram que era um trabalho sério. E o capítulo 4, a gente faz um voo futurista. Então, nós estamos colocando aqui o que nós queremos, enquanto estrutura, Centro de Filosofia e Editoras Ofos, realizar até 2039, porque lá nós vamos estar completando 50 anos de uma filosofia viva. E com certeza nós vamos ter filhos desses alunos que estão hoje fazendo filosofia, tendo filosofia nas escolas. Então, professor Jefferson, com muita alegria eu quero passar às suas mãos esse livro, e o senhor também faz parte dessa história. Assim como os telespectadores também poderão ter acesso a esse livro participando da nossa enquete que está lá no endereço da Editoras Ofos, que está aí ao pé do seu vídeo, da sua tela de televisão. E no primeiro programa do próximo mês, nós vamos estar dizendo daqueles que participaram quem vai estar recebendo em sua casa esse livro da Filosofia Viva, a história dos 25 anos dessa caminhada. Um rápido intervalo para depois o professor Jefferson colocar as suas considerações finais e também deixar uma mensagem a todos nós que estamos participando desse Café com Ideias, esse momento de diálogos. Já retornamos. Uma TV que produz a imagem de sua empresa, transmite pela internet e ainda divulga nas redes sociais. Já imaginou? X Floripa Web TV. Promova sua imagem aqui. Retornando ao nosso último bloco desse Café com Ideias, um momento de diálogo, estamos ávidos, professor Jefferson, de escutar as suas considerações finais e deixar uma mensagem a todos aqueles que conosco participaram desse Café com Ideias. E antes das suas considerações, eu queria já deixar registrado que essa xícara que nós tomamos o nosso café juntos aqui, ela é sua, né, como uma lembrança do nosso programa, como uma forma de a gente estar juntos.
Bem, professor Silvio e telespectadores, né, dizer da minha grande alegria de estar aqui hoje compartilhando algumas ideias, né, e também de elogiar este projeto, né, que é um projeto, no meu entendimento, que vai atingir muitos professores, educadores, pais, estudantes de todo o Brasil. E apenas na minha fala final, nas minhas considerações finais, trazer uma questão falada no bloco anterior, que é justamente sobre a permanência de um projeto como este, que está aqui, de 25 anos, que o professor Silvio projeta para mais 25, e quem sabe mais 25 e mais 25, né? Completar as bodas de ouro, de diamante, assim, né? Por diante. Dizer que uma mudança, uma revolução silenciosa na educação, seja em qualquer lugar, não apenas dentro de uma perspectiva como essa que é apresentada aqui, ela leva tempo mesmo. Né? Ela é silenciosa, mas ela também é demorada. Né? Então, significa que os germes deste processo, dessa revolução silenciosa, estão aí, a semente foi plantada, e depois de todo esse processo, todo esse tempo, nós saberemos o que representou isso em termos de gerações. Né? Então, acho que, nesse sentido, o Centro de Filosofia para o Pensar, a editora Sophos, tudo que envolve esse projeto está de parabéns. E a minha fala final não podia ser diferente, porque, como eu sou do campo da história, lembrar um pouco de um grande historiador britânico chamado Eric Hobsbawm, que nos diz o seguinte: a matéria humana ela é tão rica que não existe nenhuma possibilidade de que nós não possamos transformar o mundo. Então, se vivemos tempos duros de intolerância, de toda forma de preconceito, do discurso do ódio, isso não é eterno, porque o ser humano é dinâmico e ele pode mudar essa história. Então, queria agradecer mais uma vez, obrigado. Nós também agradecemos a sua presença, sua disponibilidade de estar aqui conversando conosco e trocando ideias e alimentando toda uma caminhada de trabalho e reflexão que estamos fazendo. E quero lembrar que o telespectador poderá rever esse programa quantas vezes quiser no nosso endereço do YouTube, que está aí também no seu vídeo, né, para que possa servir de reflexões com outras pessoas, com seus alunos, com outros amigos. E eu queria então também terminar nosso programa de hoje, que é o quarto programa, e fechamos então essa reflexão sobre a escola reflexiva, o educador reflexivo com e pela filosofia, com a frase do texto Você é uma Maravilha, que eu li no começo, né? Você deve trabalhar, e todos trabalhamos, para tornar o mundo mais digno para as suas crianças, para os seus filhos, para as pessoas que nós amamos. E nós temos que fazer isso, sim, numa escola reflexiva, com educadores reflexivos. Muito obrigado.